E ideia não é não é por você ter uma boa ideia que você vai ter um bom negócio. Ser empreendedor não basta ter uma grande ideia, você precisa colocar em prática, ter a atitude. É isso que diferencia o seu sucesso do seu fracasso. Quantas vezes você já não teve uma ideia de negócio, uma ideia que seria boa para ganhar dinheiro, mas você ficou apenas no pensamento, na ideia e não colocou em prática? Aí outra pessoa coloca em prática e essa pessoa está ganhando dinheiro e você ficou para trás porque você teve medo de agir e tomar ação. Essa é a diferença entre empreendedores que veem uma oportunidade e agem, agindo, colocando em prática suas ideias, os seus pensamentos, da pessoa que fica procrastinando, demorando, achando desculpas, esperando o melhor momento para agir e quando percebe já passou o tempo e outra pessoa tomou a sua frente. E esse é o tema desse vídeo, porque eu quero trazer para vocês um vídeo no YouTube que eu encontrei desses dois grandes empresários brasileiros. O Semenzato, ele é um grande empresário de franquias, e o Apolinário, que é muito conhecido pela loja Polishop, onde você compra de tudo. Você já conhece os dois empresários e eles vão falar exatamente sobre esse assunto, sobre o empresário que tem ideia e toma ação, diferente da pessoa que tem ideia e não toma ação. Isso é um fator importante para você se diferenciar e ser um grande empresário de mentalidade empreendedora. Vamos assistir e comentar. A história de ter uma boa ideia, né? Eu acho que ideias existem milhares, né? Eu recebo às vezes mensagens assim, eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma boa ideia. Só que eu faço um paralelo como receita, né? Receita tá cheio, que você precisa de bom cozinheiro. Não adianta você ter uma boa ideia se você não tiver alguém para executar essa ideia. Né? Boa. Não adianta ter uma grande ideia se não tiver ninguém para executar. Uma boa ideia sem colocar em prática é uma ideia falida. E eu vejo que é muito importante você ter inovação sempre nessa sua ideia. E o que é inovação? Para mim, inovação é questionar o que já existe. Foi mais ou menos o que o Semenzato fez. Ele viu uma dor, né, questionou exatamente essa dor e criou uma empresa para resolver uma dor. A dor das pessoas. Então ele conseguiu ali ter um negócio muito bom. Então, ideia, questionar, inovação tem a ver com questionar o que já existe. E ideia não é por você ter uma boa ideia que você vai ter um bom negócio. Tá certo? Então, existem milhares de ideias, mas se não tiver uma pessoa para executar e saber executar e criar regras para aquilo, ter disciplina, no empreendedorismo vai ser a mesma coisa que eu digo como cozinheiro. Não adianta nada, porque você precisa de várias coisas para você fazer com que uma ideia se torne realidade e que você tenha realmente sucesso. Que legal. No meu caso, eu comecei um pouquinho depois, eu comecei em 2014. Vocês já deveriam ter vários negócios, mas eu também concordo que somente a boa ideia ela não te leva a lugar nenhum. No meu caso, eu não comecei pela ideia, eu comecei muito mais pela dor, pela necessidade que eu e Yuri tinha, pessoa física, porque em 2014 aconteceram duas coisas que mudaram o rumo da minha vida. Eu descobri. Esse é um caminho comum de grandes empresários, né? Eles têm uma grande ideia, mas não colocam em prática. Só colocam em prática quando sente uma necessidade. Ou quando perderam o emprego, ou estão apertados financeiramente, têm uma grande dívida e precisa, de alguma forma, achar uma renda extra. E aí eles têm uma ideia que nunca colocaram em prática, aí na dor eles colocam em prática e às vezes dá certo, né? E às vezes não, tudo depende do grande negócio. Mas você pode perceber que as ideias estão aí, todo mundo tem grandes ideias, todo mundo tem uma ideia. Você viu uma possibilidade, você vê uma situação e você tem uma ideia. Olha, aqui eu posso ganhar dinheiro. Se eu fizesse isso, daria para ganhar dinheiro. Mas só ficar na cabeça, na ideia, meus amigos, não vai te levar a nada. Você precisa colocar em prática de alguma forma. É aí que está a diferença dos empresários que ganham dinheiro e das pessoas normais que são CLT e são acomodadas. A pessoa empresária vê a possibilidade e vai atrás, age e abre um negócio naquele sentido para ganhar dinheiro, porque ele colocou a ideia em prática. Já as pessoas mais conservadoras, com medo de arriscar, são pessoas que têm a ideia e sempre ficam esperando o melhor momento, a não ser que elas tenham um impulso, que seja na dor, na necessidade, como esse cara aqui, que teve esse impulso para poder empreender e colocar em prática a sua ideia. Descobri que eu ia ser pai, muito novo, eu tinha 21 anos, e eu fui mandado embora do trabalho que eu tava. Então eu tinha uma necessidade de suprir o meu filho que ia nascer. E eu comecei a ficar tão preocupado com aquilo que a questão não é assim, eu preciso abrir um negócio. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro no dia seguinte. E a gente sabe que a forma mais fácil de você ganhar dinheiro, mais democrática, é vendendo. Se você comprar por 50 e vender por 80, você ganha 80 reais. Não tem engenharia da NASA, não tem nada de demais. E eu vi aí uma forma de eu simplesmente começar a ter uma primeira renda. Então como que foi? E olha só que simples, como ele falou assim, a primeira forma de você empreender e ganhar dinheiro é vender. Comprar barato e vender um pouco mais caro para alguém que necessita. Você não precisa ter uma grande empresa, você não precisa ter grandes equipamentos, investir num espaço físico muito bonito. Você pode começar comprando barato um produto e vendendo mais caro. É tão simples, basta você encontrar o público-alvo, encontrar a necessidade da pessoa e procurar aquele produto que satisfaz aquela necessidade, satisfaz aquela dor. Aí você
pega num produto num valor mais barato e vende mais caro. Assim você começa a empreender. É assim que muitas pessoas começam. É assim que você vai na beira da praia, tem as pessoas vendendo coisas para você. Elas compram mais barato lá no centro da cidade e levam até a praia para vender mais barato para turistas. A mais simples forma de empreender no Brasil é comprar barato e vender mais caro. Eu ganhei uma consulta com um nutricionista, ele me passou um monte de suplementos pra tomar, e eu fui sincero com ele, falei que não tinha dinheiro pra tomar, ele me indicou um lugar pra eu comprar esses produtos a granel. Cheguei lá, eu já era consumidor, vi que o preço que ele tava vendendo era muito abaixo do preço que era vendido no mercado. Exemplo, R$100 que era vendido, lá era 50. Eu comecei a tomar, achei interessante, o que já veio na minha cabeça? A ideia. Mas a ideia era... A ideia, qual é a ideia? Comprar barato, viu que tava mais barato, comprar barato e vender mais caro. Com certeza essa foi a ideia e ele colocou em prática. Por causa da dor, lembra dele. Ele só tomou a iniciativa de agir por causa da dor que ele perdeu o emprego. O quê? Era uma dor também. Porque eu não tinha os R$100, eu só tinha 50. Só que eu descobri que tinha um monte de outras pessoas que também só tinham os 50 pra comprar. E eu comecei a oferecer. Você quer comprar uma creatina por R$70? E o cara pagava 100, pra ele era interessante pagar um pouco menos. Capital zero, pegava o dinheiro do cara, ia lá, comprava e entregava no dia seguinte. Então, no meu caso, não surgiu da ideia. A ideia ela foi sendo formatada conforme eu fui identificando as oportunidades ao longo do caminho, né? E através da necessidade. A minha preocupação era prover. Eu tinha um filho que ia nascer e eu precisava dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Então eu tive um combustível, eu consegui canalizar, graças a Deus, pra ele, que hoje tem 10 anos, é o amor da minha vida, mas foi o que eu precisava pra realmente me dar o start de ter a boa ideia, né? Foi uma dor por trás. Então acredito que a dor ela move muito mais do que somente a ideia. Só que legal, né? A dor move muito mais que a ideia. Às vezes a pessoa precisa de um impulso, e o impulso às vezes é a dor. A dor é o impulso mais forte para você ir atrás de dinheiro. Necessidade de sustentar seu filho, sua família, você perdeu o emprego, e olha que legal a oportunidade que ele teve, né? Ele foi comprar um suplemento que ele pagava 100 e ele encontrou R$50. Aí ele teve a ideia instantânea. Uma ideia que poucas pessoas poderiam ter naquele momento. A pessoa normal poderia até achar, olha, achei aqui R$50 mais barato, vou comprar mais barato, sei que as pessoas pagam por esse produto que é 50, pagam por 100, vou oferecer por 70. Ele vai ter 50% de lucro em cima e as pessoas vão estar pagando mais barato. Olha a ideia, ele tinha o trabalho de ir lá comprar mais barato, vender para a pessoa certa mais caro e assim ele foi construindo seu patrimônio, empreendendo da forma mais simples que há. Comprar barato, vender mais caro para a pessoa certa que está necessitada. Complementar um pouquinho, na verdade você teve a ideia, né? Que você foi lá, mas o que você teve foi a execução da ideia. Exato. Essa que é a diferença. Às vezes as pessoas ficam com a ideia e só olhando para a ideia, mas você precisa ter atitude, e é isso que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é ter atitude, e essa atitude é que vai fazer a diferença. E a ideia já estava ali, você estava com a ideia de, poxa, eu preciso fazer renda, e eu sei onde eu tenho um fornecedor, eu vou oferecer e fazer a venda. Porque no final, tudo é venda, né? A pessoa, quando vai até pedir um emprego, uma oportunidade de trabalho, ela está se vendendo para que ela seja contratada. Então, empreender é isso que o Apolinário falou. É uma ideia que você coloca em prática. Essa é a diferença do grande empresário. Ele tem uma ideia e age, tem a atitude de colocar em prática. Ele vê uma oportunidade, entende que aquilo lá pode ser um fator para ganhar dinheiro e ele começa a fazer o dinheiro, né? Fazendo da forma mais simples, comprando barato e vendendo mais caro para as pessoas certas. Se você gostou desse vídeo, quer ver esse podcast completo, eu indico para você o Primocast. Como empreender do zero e ganhar dinheiro com esses dois grandes empresários brasileiros que dão grandes mindsets para você virar a chave e quem sabe começar a empreender de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero vocês aqui em alguns segundos. Um abraço. Tchau!